Larissa se considerava uma mulher feliz, embora sua vida antes do casamento não pudesse ser chamada de feliz de jeito nenhum. Quando a Lari tinha 8 anos, a mãe a abandonou com o pai e a avó e fugiu com outro homem. A Larissa lembrava muito bem daquela época, porque o pai começou a beber, passou a descontar na filha e a culpar a própria mãe por tudo, que morava com eles. A avó Maria chorava e dizia que não tinha culpa nenhuma no divórcio deles, mas o pai ficava ainda mais bravo e gritava. Ele bebia muito, às vezes ficava semanas de porre. Resultado, ele perdeu o emprego e começou a beber ainda mais, e com mais frequência. 3 anos depois, o pai dela faleceu. A Larissa, com 12 anos, ficou sob os cuidados da avó. A avó amava muito a neta e cuidava dela como podia. A Lari também amava sua vozinha, a única pessoa da família que ela tinha. Depois da escola, a Larissa queria estudar na cidade grande, mas por causa da saúde da avó, teve que desistir da ideia. Ir da roça para a cidade todo dia era muito longe e inviável. O ônibus passava poucas vezes. Para não deixar a avó sozinha, a Lari arrumou um emprego nos Correios como carteira, entregando cartas e jornais. 2 anos depois, a avó morreu e a Larissa ficou completamente sozinha. No começo, ela pensou em vender a casa deles no interior e se mudar para a cidade de vez. Mas a casa era velhinha, não valia quase nada. Sem pensar muito, a Larissa juntou suas coisas e foi para a cidade grande fazer faculdade, como tinha planejado. Ela passou na prova sem problemas e logo conseguiu uma vaga na moradia estudantil. A moça estudava com tudo de si. Ela queria muito ter uma profissão e conhecer o mundo, porque, além do seu vilarejo, ela não tinha visto nada na vida, não conhecia lugar nenhum. Foi por isso que a Larissa escolheu a profissão de gerente de turismo. Ela sonhava que um dia ia trabalhar numa agência de viagens bem legal e ia poder visitar muitas cidades e países. Mas, por enquanto, o negócio era estudar. Depois de se formar com diploma de honra ao mérito, a Larissa conseguiu um emprego numa pequena agência de turismo, que vendia pacotes para o Brasil, para Cancún, Buenos Aires e outros países da América do Sul. No trabalho, ela teve a chance de viajar por algumas cidades do Brasil e uma vez tirou férias em Cancún. Foi lá, em Cancún, que a Larissa conheceu seu futuro marido, o Bruno. Ele tinha ido para lá passar só 3 dias com um amigo, mas eles acabaram voltando juntos pro Brasil. O relacionamento da Larissa e do Bruno evoluiu muito rápido. 3 meses depois de se conhecerem, o Bruno pediu a Lari em casamento, e ela aceitou. Depois do casamento, a Larissa saiu do apartamento alugado e se mudou para a casa do marido, que morava com a mãe. E foi aí que a coisa ficou interessante. A sogra, desde o primeiro dia, não foi com a cara da nora. Não importava o que a Larissa fizesse, tudo parecia errado. Não que a sogra falasse alguma coisa na lata, sabe? Mas ela fazia uma expressão no rosto que... Meu Deus, a Lari entendia tudo sem precisar de uma palavra. A Larissa ficava quieta e aguentava. Aguentava pelo Bruno. Ela o amava muito. Mas a sogra, Dona Sônia, não parava de reclamar com o filho sobre a esposa dele, falando que ela era uma coitada, sem família, sem um tostão furado. O mais chato era que o marido, mesmo tentando defender a esposa, no final sempre concordava com a mãe. Talvez para não piorar a briga, ou talvez porque a influência dela sobre ele era forte demais. Um dia, a Larissa ouviu a Dona Sônia, mais uma vez, enchendo a cabeça do filho. Bruno, meu filho, eu não entendo. Tinha tanta moça boa, decente no seu círculo de amigos. Mas não, parece que de pirraça você me trouxe esse estorvo pra dentro de casa. Mãe, para com isso. Por que você tá começando de novo? O Bruno tentava defender a esposa como podia. A Lari é uma boa moça e a gente se ama. Não é isso que importa numa família? Que amor o quê? Que besteira você tá falando? Ela é uma pé rapado, casou com você porque não tinha onde cair morta. Claro, antes ela tinha que pagar aluguel sozinha. E agora tá aqui, na boa, com tudo do bom e do melhor. Se deu bem, né? Mãe, você tá errada. A Larissa ganha bem. Ano passado, a gente reformou a cozinha. E ela também botou dinheiro na reforma. E você viaja 2 vezes por ano pra praia também graças a ela. Ah, é? Então quer dizer que nós somos os coitados e a sua esposa é a benfeitora que nos sustenta? Até parece que a gente não conseguiria tirar umas férias sem ela. Mãe, não distorce as coisas.
A Lari só tá cuidando da gente. De mim e, por sinal, de você também. Eu sei me cuidar sozinha. Obrigada. E de você também, aliás, insistiu Dona Sônia. Tá bom, mãe. Não vou discutir. O Bruno parou de brigar e foi pra cozinha onde a esposa estava. A Larissa estava sentada perto da janela, chorando. Você ouviu tudo, né? Perguntou o Bruno. O que eu fiz pra ela? Eu tenho culpa de não ter família? A vida quis assim. Pra mim também não é fácil, sabe? Não ter com quem desabafar. Amor, você sempre pode conversar comigo. O Bruno abraçou e deu um beijinho na testa da esposa. Não chora, por favor. É que magoa, sabe? Eu me esforço tanto, faço das tripas coração pra agradar em tudo, mas não adianta nada. Não importa se eu me esforço ou não, o resultado é o mesmo. Claro que o Bruno sentia pena da esposa, mas ele também não queria brigar com a mãe. Afinal, esposas a gente pode ter várias, mas mãe é uma só, a pessoa mais importante. Além disso, as esposas muitas vezes traem seus maridos. Mas a mãe, com certeza, nunca vai trair ou abandonar. Era isso que o Bruno pensava, influenciado pela mãe, enquanto abraçava a esposa. Isso durou 4 anos. A Larissa já tinha até se acostumado com as críticas e o mau humor constantes da sogra. Um dia, depois do almoço, tocou um telefone inesperado e estranho. Alô, pois não? Atendeu a Larissa. Boa tarde. Eu preciso falar com a senhora Larissa Oliveira Pavlova. É ela? Sim, sou eu. Quem é? Estranhou a Larissa, já que ninguém a chamava pelo sobrenome de solteira há muito tempo. Eu sou o Dr. Ricardo Almeida, tabelião. A senhora poderia vir ao nosso cartório quando for conveniente? Mas... o que aconteceu? A Larissa ficou ainda mais surpresa. Quando a senhora vier, nós explicaremos tudo. Foi aberto um processo de herança em seu nome. A senhora precisa tomar posse dos seus direitos. Desculpe, eu não estou entendendo direito. Que herança? Eu não tenho parentes. Dona Larissa, vamos conversar pessoalmente. Não por telefone. Quando a senhora pode vir? Mas vale a pena ir? Vai que eu herdei só um livro velho. Aí nem vou perder meu tempo, brincou a Larissa. Não, aqui se trata de uma herança muito considerável. Acho que vale a pena a senhora aceitar. Vou mandar nossos dados pelo WhatsApp agora mesmo. Ok, então. Eu vou na sexta-feira, lá pelas 11, tudo bem? Perfeito. Estaremos aguardando. Tenha um bom dia. Obrigada ao senhor também. A Larissa desligou o telefone e ficou pensando. Quem poderia ter deixado uma herança para ela? Ela não tinha parentes. Os que tinha, o pai e a avó, já tinham morrido e a única herança foi uma casa caindo aos pedaços. Ela decidiu não contar nada para o marido ainda, para não criar expectativa. E principalmente, para a sogra não ouvir. Senão ela ia fazer um interrogatório, ou pior ainda, inventar um amante que não existia só para tentar, mais uma vez brigar com o marido. À noite, quando a dona Sônia foi na casa da amiga vizinha, a Larissa chamou o Bruno na cozinha. Preciso te contar uma coisa. E pedir um conselho. Nem sei como começar. Lari, meu amorzinho, que introdução longa. Anda, fala logo, apressou o marido. Então, hoje me ligaram de um cartório. Disseram que tem uma herança no meu nome e que eu preciso ir lá para receber. Imagina só, de surpresa, o Bruno até se levantou da cadeira. Que herança? De quem? Aí é que tá. Eu não faço a mínima ideia de quem seja. Já pensei que talvez me confundiram com outra pessoa. E quem te ligou? Ué, o tabelião, óbvio. É? O que ele disse? Disse que abriram um processo de herança no meu nome e que eu preciso ir no cartório deles para tomar posse dos meus direitos. Que interessante. O que tem de interessante? Eu não sei quem, nem o que poderiam me deixar. E... aliás, pela lei, se você aceita a herança, também herda as dívidas do falecido. Vai que alguém resolveu passar uma dívida para mim? Supôs a Larissa. Lari, que dívidas? Quem ia passar dívidas para você? Não fala besteira, ou talvez. Você tinha parentes no exterior e nem sabia. Às vezes acontece, já ouvi falar. Algum tio-avô que viveu a vida toda sozinho e resolveu fazer uma parente distante feliz. Isso parece uma completa loucura, para ser sincera, disse a Larissa. Bruno, só te peço uma coisa, por favor. Não conta nada para sua mãe. Senão ela vai me fazer um interrogatório que, nossa, nem queira saber. Claro que não vou contar.
Depois você mesma conta, quando for ao cartório, na sexta-feira. Depois de amanhã, porque amanhã eu tenho que resolver umas coisas de imposto de renda e vou sair de lá tarde, provavelmente. Ótimo, não falta muito pra sexta. Enfim, vou lá ver o jogo. E você, não se preocupa. Vai que a herança é grande e a gente consegue abrir nosso próprio negócio. Não, melhor comprar um apartamento e sair daqui, de perto da sua mãe. Opa! Como assim sair daqui? O que você tá falando? Ela é uma pessoa doente, não posso abandoná-la. Eu combinei com ela que ia morar com ela pra sempre. Que interessante. Por que eu tô ouvindo isso pela primeira vez? A gente não sonhava em ter nossa própria casa, filhos. Sonhava, mas aí eu contei pra minha mãe. E ela teve um ataque do coração. Por isso eu prometi que a gente não ia se mudar e ia morar com ela. Entendi. Tudo como sempre. Nada de novo, disse a Larissa, ofendida. Só não entendo por que você casou então. Olha, vamos evitar briga hoje, tá? Você sabe muito bem que eu não posso abandonar minha mãe. Ela não tem ninguém além de mim. A gente pode comprar um gato ou um cachorro pra ela, pra não ficar entediada e ter de quem cuidar. O problema tem solução se você quiser resolver, disse a Larissa, irritada, e foi para o banheiro. Belo papo, resumiu o Bruno. Na sexta-feira, no horário combinado, a Larissa estava chegando ao prédio do cartório. Por algum motivo, ela sentia um nervosismo terrível. Naquele momento, o destino dela estava sendo decidido. E de fato era verdade, porque depois que ela recebesse a herança, sua vida mudaria drasticamente. Mas isso seria mais tarde. Por enquanto, a Larissa abriu a porta do prédio e foi procurar a sala certa. O Dr. Ricardo Almeida era um homem bem jovem, embora pela voz não parecesse. A Larissa se sentou na cadeira em frente ao tabelião. Estou ouvindo. A senhora conhece Cláudia Ivanova Oliveira? A Larissa estremeceu com esse nome. Era o nome da mãe dela. Sim, conheço, ela respondeu entre dentes. É minha mãe biológica. Era doloroso e desagradável falar sobre aquela mulher. Entendo que vocês não tinham uma boa relação, pela sua reação ao nome dela. Ela me abandonou com meu pai e minha avó quando eu tinha só 8 anos. Que outro sentimento eu poderia ter por essa mulher a não ser raiva? Durante todo esse tempo, ela nunca apareceu. Nunca me ligou, nem mesmo no meu aniversário. Eu compreendo. É triste, claro, mas já passou. Ela não está mais neste mundo. Ela deixou uma carta para a senhora e uma herança considerável como uma forma de compensação. A senhora deveria perdoá-la, pelo menos porque ela já faleceu. A Larissa olhava surpresa para o tabelião. Herança da mãe? Essa era realmente inesperada. Ela nem tinha pensado nela quando tentou adivinhar de quem poderia ser a herança. Posso saber o que exatamente eu herdei? E posso recusar em favor de outra pessoa? Perguntou a Larissa para a surpresa do tabelião. Claro que pode. Mas antes de tomar uma decisão, por favor, leia esta carta. Depois a gente continua a conversa. Ele colocou um envelope lacrado na frente da Larissa. Vou deixar lá sozinha por alguns minutos para não atrapalhar, ok? Obrigada. A Larissa pegou o envelope nas mãos, em dúvida se deveria abrir e ler. Será que eu simplesmente me levanto e vou embora daqui? Pensou a moça. Mas já que tinha vindo, ela deveria pelo menos ler a última mensagem da mãe. Talvez não para perdoar, mas para entender por que ela a abandonou. Então a Larissa rasgou o envelope e sentiu imediatamente o cheiro de um perfume bom, caro. Ela tirou 2 folhas de papel e as desdobrou. Minha querida Larissinha, quando você estiver lendo esta carta, eu com certeza não estarei mais viva. Esta é minha última mensagem para você. Eu sou muito culpada, meu bem. Não há perdão para o que eu fiz. Mas eu não podia agir de outra forma. Eu não queria mais viver como a gente vivia com seu pai. Eu queria outra vida. Uma vida vibrante, interessante, cheia de coisas novas. A vida no interior, onde a única diversão dos homens é a bebida, e a das mulheres são os filhos e a casa. Aquilo me cansou. Eu vivi assim desde criança. Meus pais viveram assim. Por isso, juntei minhas coisas e fui para São Paulo. Eu não podia te levar comigo de imediato, mas planejava voltar para te buscar mais tarde. Em São Paulo, conheci um homem. Ele me ofereceu um trabalho no exterior. Eu era jovem e boba, e aceitei a proposta com alegria. Foi assim que eu fui parar na Turquia, num lugar nada bom. Durante 3 anos,
Eu vivi um verdadeiro pesadelo. Nunca, ouviu bem, nunca aceite um trabalho sem estudar todos os documentos e sem saber exatamente o que te espera. Eu deixei uma boa herança para você, que vai garantir o seu futuro e o futuro dos seus filhos. Depois de 3 anos de trabalho no inferno, eu tive sorte e um sultão turco, como chamavam, me comprou. Vivi com ele por 2 anos. E depois ele me vendeu para um homem muito rico na Espanha. Tive sorte de novo. E dessa vez foi sorte grande. Porque esse rico senhor se apaixonou por mim e decidiu se casar comigo. Ele nunca teve esposa, nem filhos, ninguém além de mim. Ele era velho e muito doente. Estava mais interessado em cuidado e carinho do que naquilo pelo qual ele me comprou. Por 1 ano e meio eu cuidei dele. E então ele morreu e me deixou uma herança inacreditável. Após a morte dele, eu tomei posse da herança e continuei a desenvolver o negócio dele. Nesses anos, consegui criar uma rede inteira de hotéis, não só na Espanha, mas também em Portugal, na Grécia e na Turquia. Agora você é a única herdeira de uma fortuna multimilionária e de um negócio de turismo muito bem desenvolvido. Sim, eu não voltei para te buscar como planejava, mas eu garanti o seu futuro. Descobri tarde demais que estava doente e minha saúde já não me permitia voltar ao Brasil. Por isso, estou te escrevendo esta carta, na esperança de que você aceite tudo que eu acumulei e que um dia possa me perdoar. Não houve um só dia em que eu não me lembrasse de você. Eu levei comigo todas as suas fotos quando fugi de casa. Era a única coisa que sempre esteve comigo. Nem os guardas na Turquia ousaram tirar las de mim. Foram as suas fotos que me ajudaram a sobreviver a tudo que eu passei, a percorrer todo o meu caminho difícil e a alcançar o que, no final, eu alcancei. Se não fosse pela sua existência, eu não teria aguentado e teria desistido há muito tempo. Eu sei que fui uma péssima mãe e você tem todo o direito de me odiar, mas no último momento da minha vida, eu peço seu perdão, de todo o coração. Eu te amo com todo o meu ser. Que tudo dê certo pra você e que você nunca precise fugir de casa, embora tudo possa acontecer nesta vida. Mas agora, você tem pra onde correr. Eu fiz tudo pra isso. Adeus, minha amada e única menina. E me perdoe. A Larissa terminou de ler a carta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto. Minha pobre mãe. Eu nem imaginava o que ela passou. A vida dela não foi como ela queria, mas ela não se esqueceu de mim. Ela desdobrou outra folha de papel e viu uma foto sua de criança, com uns 2 anos, no máximo, e chorou ainda mais. O tabelião voltou ao escritório e colocou um copo d'água na frente da Larissa. Está tudo bem? Uma mensagem pesada, né? Ele perguntou, com compaixão. Sam, foi tudo muito diferente do que eu pensei por todo esse tempo. Então o perdão é possível, afinal. Sabe, eu não sou uma pessoa fanaticamente religiosa, mas tenho certeza de que perdoar é preciso. Vai ser mais fácil para você mesma. Sim, eu já a perdoei. Obrigada pelo conselho. Estou pronta para assinar os papéis. Meia hora depois, a Larissa saiu do cartório. Mas agora uma mulher muito rica. Tão rica que até ficou com medo. Como se todo mundo ao redor soubesse e agora olhasse para ela com inveja. A Larissa ligou pro marido. Bruninho, você tá sentado ou em pé? Perguntou a Lari, toda feliz. Tô sentado. E aí, o que te disseram? Quem deixou a herança? O que você ganhou de presente? Agora eu sou podre de rica, Bruno. A herança veio da minha mãe. Mentira, você tá brincando, né? Não, tô falando super sério. Quando eu chegar em casa, te conto tudo. Compra um champanhe, por favor. A gente tem o que comemorar. Lari, seja boazinha, me conta em 2 palavras pelo menos, eu vou morrer de curiosidade, pediu o marido. Agora, eu sou dona de uma rede inteira de hotéis na Espanha, Portugal e em outro lugar que não lembro, mas uma conta com uma grana preta. Enfim, tô entrando no carro agora, preciso passar no escritório ainda. Mais tarde te conto os detalhes. O Bruno desligou e olhou para a mãe, que estava sentada ao lado dele e ouviu tudo. Dona Sônia sorriu de forma misteriosa e piscou para o filho. Que interessante como as coisas estão se ajeitando, ela disse baixinho. Muito interessante. E extremamente conveniente. A Larissa estava a caminho do escritório, mas de repente lembrou que tinha esquecido uma pasta em casa.
Ela tinha certeza de que a deixou na mesinha de cabeceira. Então ela teve que dar a volta e passar em casa. A Larissa estacionou o carro na entrada do prédio e correu para o portão. Subindo para o seu andar e entrando no apartamento, ela ouviu a seguinte conversa. "Mãe, a gente não pode fazer isso. Você tá louca? Isso já é demais, até pra você", dizia o Bruno. "E por que não podemos?" "Porque pra ela tudo e pra gente nada. Você não entende que agora ela vai pedir o divórcio e ir embora pra Espanha dela? E você vai ficar sentado nesse apartamento, roendo as unhas de arrependimento? Mas essa seria a decisão dela. Você é um idiota?" perguntou Dona Sônia. De repente. "Por quê? Porque eu não quero enganar minha esposa? E como você pretende enganá-la? Vai inventar que fui sequestrada por bandidos e que eles estão pedindo resgate? Quem, em sã consciência, vai acreditar nisso? Bom, a história do sequestro é até uma boa ideia, mas eu tenho uma melhor. E se a gente internar ela como incapaz?" sugeriu a sogra, e a Larissa congelou no lugar. Isso ela nunca esperava. "Como a gente vai fazer isso?" surpreendeu-se o Bruno. "Muito simples. Minha amiga trabalhava como farmacêutica. Ela sabe quais remédios podem transformar uma pessoa em alguém sem noção, descontrolado. Depois a gente manda ela para uma clínica e você consegue a tutela dela. E toda a herança é nossa." A Larissa sentia como se estivesse dormindo e tendo um pesadelo terrível. Não podia ser que transformassem uma pessoa normal em alguém incapaz por causa de uma herança. Claro que não podia. Agora ela ia acordar e tudo voltaria ao normal. Mas o sonho não acabava e a Larissa não acordava porque ela não estava dormindo. "Mãe, isso já é passar dos limites, você não acha? Me escuta. Se você planeja passar a vida toda nesse apartamento, vivendo com um salário só, a escolha é sua. Mas eu não quero isso. Eu vivi a vida inteira de salário em salário, sem ver nada além de casa e trabalho. Por que agora eu não posso viver um pouco pra mim? Se apareceu essa oportunidade. Mas não é a nossa oportunidade, nem o nosso dinheiro. E por que você acha que a Lari vai me largar? Pelo contrário, graças a ela você vai poder passar as férias na Espanha o quanto quiser." O Bruno ainda tentava fazer a mãe entrar na razão. "Eu não quero dever favores a essa garota a vida toda e ficar me curvando pra ela. Você não entende que agora ela vai se vingar de mim por tudo que eu fiz? É uma chance de ouro pra ela se vingar e me fazer humilhar, pedir pra ela me deixar passar as férias no exterior." Um silêncio pairou no ar. A Larissa ficou parada, com medo até de respirar para não ser ouvida. Aqueles segundos pareceram uma eternidade. Na verdade, passaram-se apenas alguns minutos. E então, ela ouviu a voz autoritária da sogra. "O que me diz? Você está comigo ou com ela?" A Larissa já sabia qual decisão o Bruno tomaria e de que lado ele ficaria. Lágrimas de mágoa, decepção e raiva surgiram novamente em seus olhos. "Claro que estou com você." Ela ouviu a voz do marido. "Embora me pareça que isso não é certo." "Se parece, benza-se." "Está decidido. Vou agora mesmo falar com minha amiga para me consultar. E você? Corre no mercado para comprar o champanhe e o que mais ela pediu. Finja que está tudo ótimo e que você está feliz por ela." A Larissa saiu do apartamento quase sem fazer barulho. Nem fechou a porta completamente, apenas a encostou. Descendo as escadas, ela trombou com a vizinha do andar de cima. A vizinha cumprimentou e perguntou se estava tudo bem com a Larissa, já que as lágrimas ainda escorriam pelo seu rosto. "Obrigada, tia Cida. Tá tudo bem." A Larissa saiu do prédio e foi em direção ao seu carro. Já sentada no carro, dirigindo em direção ao escritório, ela tentava pensar no que fazer agora e como voltar para casa. Das pessoas próximas com quem poderia conversar e pedir conselhos, a Larissa tinha uma amiga da faculdade, a Júlia, e um amigo de infância, o Léo. Com a Júlia, elas se falavam com frequência e se encontravam de vez em quando. Já o Léo ficou no passado, embora a Larissa soubesse onde ele morava e o que fazia. Além deles, não havia mais ninguém próximo em sua vida. A Larissa ligou para a amiga, mas o celular estava desligado. Sem pensar muito, ela decidiu ligar para o Léo. Atendeu uma mulher e a Larissa desligou na hora. Deve ser a esposa dele. Só faltava essa, arrumar briga no casamento dele por minha causa, pensou a Larissa, e ligou de novo para a Júlia.
Desta vez, a chamada completou e após o terceiro toque, a Júlia atendeu. Oi, amiga, cumprimentou a Júlia. Faz um século que não te ouço. Não exagera, a gente conversou por mais de 1 hora semana passada. Oi, e quem era na semana passada? Sorriu a Júlia. Que voz é essa? Brigou com o marido? Não. Podemos nos encontrar hoje? Mas vamos fazer o seguinte. Em vez de um café, eu vou na sua casa. Pode ser? A Larissa não queria ir a um restaurante. Ela queria silêncio e segurança. Em lugares públicos, ela se sentia travada e tensa. Claro! Assim é bem melhor, concordou a amiga. E se eu for pra dormir aí, você não me expulsa? De jeito nenhum. Vem, tô te esperando. Chego em umas 2 horas. A Larissa passou no escritório, conversou com o chefe sobre sua ausência, pegou algumas coisas e foi pra casa da amiga, que morava fora da cidade. No caminho, a Larissa passou no supermercado e comprou umas guloseimas. Nunca vá a uma casa de mãos vazias, sua avó a ensinava desde criança. Primeiro, é falta de educação. Segundo, assim eles vão querer que você volte sempre. Lembrando desse sábio conselho, a Larissa estava sempre comprando umas coisinhas gostosas. Já chegando na casa da Júlia, o marido ligou. Oi, Lari. Onde você tá? Chega em casa logo? Acho que só à noite. Aconteceu alguma coisa? Não, só perguntando. Pensei que você chegaria mais cedo hoje, pra gente sentar, comemorar. Surgiram uns imprevistos. Desculpa, vou chegar tarde. E talvez eu durma na casa de uma amiga, mentiu a Larissa. Ela sabia com certeza que não voltaria para casa hoje. E isso significava que o Bruno ficaria ligando, perguntando onde ela estava e quando voltaria. Para evitar essas perguntas desnecessárias, ela simplesmente decidiu desligar o celular. Ela precisava muito pensar e talvez tomar uma decisão difícil. Que decisão? A Larissa já tinha uma ideia do que faria, mas precisava do apoio e da opinião de alguém de fora em quem pudesse confiar. A Júlia recebeu a amiga com muita alegria. Ultimamente, elas se falavam mais por telefone do que pessoalmente. Então o encontro era muito esperado e agradável. Você me assustou, pra ser sincera. Faz tempo que não vem aqui, e de repente vou pra aí. Sorriu a Júlia, abraçando a amiga e a conduzindo pra dentro de casa. A Júlia morava numa casa com o pai e o irmão mais novo. A Júlia também sonhava em trabalhar numa agência de turismo, mas o pai dela ficou doente de repente, e ela teve que abandonar a ideia. Você não imagina como estou feliz em te ver, suspirou a Júlia. E você não imagina o que eu vou te contar agora, retrucou a Larissa. Você vai cair pra trás. Você tá grávida? Supôs a Júlia. Graças a Deus, não. Nossa, por que você fala assim? Você não ama seu marido? Ou não ama mais? Tem algo que eu não sei? Julinha, você não muda, né? 153 perguntas por minuto. Eu não consigo nem responder a primeira e você já tá na 10ª, riu a Larissa. Ué, eu sou curiosa. Fico aqui, nessas 4 paredes. Não converso com quase ninguém. Tá bom, tudo bem. Brincadeirinha. Pega as taças, vamos beber champanhe. Tem um motivo. Acho que já sei. Te promoveram a chefe. Eu fui promovida a chefe de departamento há 6 meses, eu te contei. Julinha, nem tenta adivinhar. Vai passar longe. Uma coisa dessas você não adivinha nem com a imaginação mais fértil do mundo. Tá bom, me rendo. Minha imaginação jogou a toalha branca, sorriu a amiga. E a Larissa contou pra Júlia, primeiro sobre a herança, e depois sobre a conversa que ouviu. A Júlia olhava pra amiga com os olhos arregalados. Mentira! Isso não existe! Então você é milionária agora? Que demais, Lari. Tô tão feliz por você de verdade. Você vai poder ver o mundo, viajar, com certeza. E acho que você também. Eu vou precisar de uma pessoa de confiança e segura do meu lado. Tô considerando sua candidatura. Lari, meu pai tá de cama. Pra onde eu vou levar ele? E não posso abandoná-lo, você sabe. Eu sei, mas a gente vai dar um jeitinho, com certeza. Prometo. Escuta, essa sua sogra é um monstro. Tô em choque. E parece uma mulher tão boazinha. Aham, muito boazinha. O olhar dela... Ela nem precisa falar nada. Basta olhar e já dá vontade de sair correndo. E o que você vai fazer agora? É perigoso voltar para essa família.
E ainda com um marido banana desses, sem proteção nenhuma. Eu acho que preciso ir embora. Pedir demissão e ir embora quietinha sem falar nada pra ninguém. O divórcio eu posso pedir de qualquer lugar do mundo pela internet, ainda mais que não temos nada pra dividir, nem bens, nem filhos. Você quer fugir dele? Bom, em princípio. Por que não? Já que ele é um idiota desses. Eu queria pedir ajuda pro Léo. Lembra que eu te falei dele? Liguei pra ele, mas uma mulher atendeu, deve ser a esposa. Não quero causar problemas pra ele. Espera aí, de onde você tirou que é a esposa? Pode ser a mãe ou a irmã. A mãe dele já morreu faz tempo, e a irmã mora com o marido em outra cidade. Então talvez ela veio visitar. Deixa eu ligar pra ele. Você acha? Claro! A Júlia pegou o celular com confiança. Dita o número. A Larissa ditou o número e ouviu atentamente quem atenderia e o que diriam. O Léo era um cara legal, simples, confiável, um amigo de verdade. Quantas travessuras eles não fizeram na escola, quantas broncas não levaram por causa disso. O Léo sempre a chamava de parceira e a tratava como sua melhor amiga. Embora a Larissa lembrasse muito bem de ter se apaixonado por ele, lá pelo 2º ano do ensino médio, mas nunca se declarou. Depois que terminaram a escola, o Léo se mudou para a cidade com o pai e a irmã, e eles pararam de se falar. Um dia se encontraram por acaso. O Léo ainda não sabia direito o que ia fazer da vida. Ele deu seu número, disse onde moravam agora, e a convidou para uma visita. Mas a Larissa nunca foi. Alô? A Larissa ouviu de novo a voz feminina no telefone. Boa tarde. Cumprimentou a Júlia, educadamente. Posso falar com o Leonardo? Quem gostaria? Perguntou a voz feminina na mesma hora. Uma amiga. Ah, claro. Um momento, vou passar o telefone pra ele. A Júlia olhou pra Larissa e encolheu os ombros. Tipo, não sei quem é, mas não parece esposa. Pois não. A Larissa ouviu a voz familiar da infância, embora já bem mudada. Estou ouvindo. Ué, Leo, disse a Larissa, simplement. Lari, ele a reconheceu na hora. Oi, oi, onde você tá? Como você tá? Tudo bem? Que bom te ouvir. A Larissa cobriu o microfone com a mão e perguntou pra amiga. Vocês não são parentes? A Júlia se virou e riu. Eu tô bem, na medida do possível. Vim visitar uma amiga, estamos aqui lembrando da infância, e eu tô contando de você pra ela. E você, como tá? Desculpa, sua esposa que atendeu, né? Não vai te dar problema essa minha ligação? Que esposa o quê? Eu tô completamente solteiro. Aquela é minha assistente. Ela tá mais pra uma irmã mais velha do que pra esposa. A Larissa ficou feliz por dentro, mas não comentou nada. Léo, eu vou ser direta. Não vou te enrolar. Preciso da sua ajuda, ou melhor, de uma consultoria, disse a Larissa honestamente. O que aconteceu? Onde eu preciso ir? O amigo de infância já se prontificou para a batalha. Calma. Não precisa ir a lugar nenhum. Eu tô de carro. Vamos nos encontrar amanhã, a qualquer hora, em qualquer café da cidade, mas de preferência na Zona Norte. Me diz quando fica bom pra você. Ah, qual é? Ofendeu-se o Léo. É você quem diz quando fica bom pra você. E eu apareço quando você mandar. Então vamos fazer assim. A gente se fala de manhã e combina, beleza? Claro! Espero sua ligação amanhã. Só não exagera na bebida com a amiga, hein? Você tem que dirigir amanhã. Não vou. Até amanhã. A Júlia ouvia a conversa deles e sorria. Que cara atencioso e cuidadoso. E o principal, pronto pra ajudar. Um homem de verdade. É verdade. Mas... me parece. Ou você disse isso de um jeito... diferente? Com uma certa saudade? Ou arrependimento? Eu era apaixonada por ele no ensino médio. E ele não sabia? Eu não tive coragem de contar, confessou a Larissa, honestamente. Talvez tenha sido um erro. Pode ser. Mas isso não importa mais. Eu tenho minha vida. Ele tem a dele. Bom, quem sabe, né? Sorriu a Júlia. De manhã, a Larissa ligou para o Léo como combinado. Eles decidiram se encontrar às 12 no Parque Ibirapuera. Era o mais longe possível da casa dela. E encontrar a sogra ou o marido por lá por acaso era impossível. A Larissa tomou café da manhã com a amiga e foi embora, prometendo ligar depois do encontro. O Léo esperava a Larissa na entrada do parque, perto do estacionamento. Ao ver a amiga de infância, ele foi ao encontro dela.
Nas mãos, um buquê de flores enorme. Laurie, que bom que você me ligou. Ele abraçou a Larissa e deu um beijo de amigo na bochecha dela. Oi, Léo. Também tô feliz em te ver. O que aconteceu com você? Olha, as circunstâncias da minha vida tão meio complicadas e eu preciso de uma consulta jurídica. Mas não de um estranho, sabe? De alguém meu, que não vai tentar arrancar meu dinheiro por conselhos e recomendações furadas. Você não gosta de advogados? Sorriu Léo. Bom, como posso dizer? Não é que eu não goste, só sei como alguns trabalham. E o que aconteceu com você? Como posso te ajudar? Perguntou o Léo. Depois olhou para os lados e acrescentou. Vamos sentar em algum lugar, tomar um cafezinho, e você me conta tudo. Qual é o seu problema exatamente? E em quem eu preciso dar uma surra? A Larissa sorriu. Ele quase não mudou. O mesmo cara alegre e impulsivo, pronto para quebrar a cara de alguém por ela. Bom, surra por enquanto não precisa, mas o problema é sério. Muito sério. Vamos sentar ali, ó. Vai ser mais confortável. Eles entraram na área externa de um café e se sentaram no canto mais afastado. As outras mesas estavam bem longe e não havia muita gente naquela hora, então a Larissa não teve medo de falar. Depois de ouvir a história da herança e o plano da sogra para incapacitá-la, o Léo ficou sério. Você tem algo para dividir com o marido? Filhos? Não, nada para dividir, sem filhos. E daí? Daí que você pode simplesmente não voltar para casa, ir embora e pedir o divórcio pela internet de qualquer país. Para que você vai voltar para aquela casa? Para testar se eles vão te envenenar ou não. Mas eu preciso pedir demissão direito, o que significa cumprir o aviso prévio de 2 semanas. Onde eu vou morar esse tempo? Você ainda tem a casa no interior? Sim, mas tá caindo aos pedaços. Aluga um quarto de hotel ou um apartamento e vive sua vida, tranquila. Não, assim não dá. Hotel não é uma opção. E apartamento muito menos. Teria que ser aluguel por temporada. Qual o sentido de alugar por alguns meses? Eu até tenho dinheiro em algum lugar, mas ainda não me acostumei com ele. E nesses apartamentos de temporada, sabe-se lá quem morou antes. Você lembra que eu sou super nojenta, né? Por isso, hotel também não rola. Então, fica lá em casa. Minha casa é grande, tem lugar pra todo mundo. Eu moro sozinho, só a diarista que vai em casa. E meu pai tá viajando. Foi pra Foz do Iguaçu visitar um amigo do exército. Então, ninguém vai te incomodar. Tem mais um problema. A Larissa hesitou, sem coragem de pedir. Eu preciso de um segurança. Segurança? Pra quê? Você acha que meu marido não vai me visitar nenhuma vez no trabalho nesse tempo? Vai. E como? A mãezinha dele vai encher o saco dele até ele me achar e me levar de volta pra casa. Ela tem planos pra mim, né? É, você tem razão. Mas esse problema também é fácil de resolver. Eu tenho minha própria agência de segurança. Então você, digamos, veio ao lugar certo. Sério. Que legal, Léo. Fico muito feliz por você. A Larissa ficou em silêncio e olhou para o lado. E por que você não é casado? Ainda não achei a mulher certa. E a idade ainda permite escolher, ele olhou para Larissa e sorriu de forma enigmática. Ou, talvez eu só estivesse esperando você se divorciar, acrescentou ele, depois de uma pausa. A Larissa até corou. Era tão bom ouvir algo assim da boca do Léo, e a segunda opção realmente a agradou. Então tá combinado. Vamos pra minha casa. Só preciso passar em umas lojas. Não tenho nada de roupa comigo. A gente pode passar na sua casa se ficou algo de valor lá. Não se preocupe, eu consigo te proteger. Com certeza vamos precisar ir lá. Mas de um jeito que a gente não encontre a sogra. Não tenho a menor vontade de ouvir mais uma dose de sujeira dela. Entendo. Então vamos às compras. O shopping levou cerca de 2 horas, o que surpreendeu muito Léo. Pelo que eu conheço de mulher, elas ficam só num departamento por umas 2 horas. E você, nesse tempo, passou por um monte de lojas. Pra ser sincera, eu não gosto de fazer compras. Não é minha praia. Uau, que inesperado. E o que você gosta? Como você descansa e relaxa? Pra mim, é melhor ir pra natureza ou assistir um bom filme. Isso é descanso. Aquelas multidões enormes nos caixas. Dieu me livre. Lari, não é à toa que eu dizia que você é minha parceira. As garotas de hoje são completamente diferentes. Aham. Cílios postiços,
unhas, cabelos e outras partes do rosto e do corpo. Isso não me interessa. Eu sou como sou e me amo demais para maltratar meu corpo desse jeito. Minha garota esperta. Adoro você. O Léo abraçou e beijou a amiga. A casa do Léo, a Larissa adorou. Tudo era feito com bom gosto e charme. Dava pra ver que mais de um designer tinha trabalhado ali. Sua casa é linda. E o jardim também. Obrigado, eu me esforcei. Dá pra ver, sorriu a Larissa. Amanhã de manhã eu tenho que ir trabalhar. Você resolve a questão do segurança? Sim, já liguei pro meu vice. Acho que vou te deixar aos cuidados dele. Ele tem experiência de combate. É um cara que com certeza não vai te deixar na mão. Léo, isso é exagero. Eu só preciso de alguém por perto que não me deixe ser levada à força, ou algo do tipo. Eu simplesmente não sei mais o que esperar da minha sogra, do que ela é capaz por dinheiro. Exatamente. Por isso você precisa de um profissional. E eu vou ficar mais tranquilo assim. O Tiago chega às 6. Você pode descansar no seu quarto por enquanto. Ele levou a Larissa ao quarto designado e carregou todas as suas compras. Pontualmente às 6, o Tiago chegou. Ele era um cara baixo, forte. Dava pra ver que ele dedicava muito tempo ao esporte. Depois de explicar a situação, o Tiago ficou muito surpreso. Parece coisa de filme. Nunca pensei que na vida real acontecessem histórias assim. Sua vida vai mudar radicalmente agora, você entende isso, né? Ainda não. Pra ser sincera, sorriu a Larissa. Então, olha só, de manhã você vem aqui às 8. A Larissa precisa estar no escritório às 9. Todo o tempo que ela estiver no trabalho, você fica perto dela. E de um jeito que ela não se sinta desconfortável com a sua presença. Depois, traz ela pra cá e tá liberado. E é importante controlar presentes comestíveis inesperados, especialmente se forem entregues por um motoboy. Tudo entendido? Léo, não se preocupa tanto. Eu sei o meu trabalho. Até que horas geralmente é o expediente? Perguntou Tiago a Larissa. Até às 7. Mas às vezes atraso, explicou a Larissa. Às vezes preciso passar em lojas. Sem problemas. Aonde você disser, a gente vai. Obrigada. Janta com a gente? Convidou Léo ao Tiago. Não, obrigado. Ainda tenho uns assuntos para resolver hoje. Posso não dar conta. Boa noite, Larissa. Ele olhou de um jeito estranho para Larissa e acrescentou. Obrigada, e para você também, respondeu a Larissa. Quando o Tiago foi embora, a Larissa perguntou ao Léo. Por que ele me olhou daquele jeito estranho? Estranho como? Normal. Como um homem jovem deve olhar para uma mulher jovem e bonita? Você é um caso perdido, ela riu. Vamos sentar, Sherlock Holmes, sorriu o Léo. De manhã, como combinado, o Tiago veio buscar a Larissa. Hoje ele estava vestido de forma diferente de ontem. Se ontem ele estava de calça de moletom e camiseta, hoje estava de calça social e camisa. E ele cheirava incrivelmente bem. A Larissa prestava atenção em cheiros. Muitas pessoas se empolgavam tanto em se banhar em perfume que era impossível ficar perto delas. Ou escolhiam um perfume muito ruim, com um cheiro forte e enjoativo. O perfume do Tiago era claramente de uma linha cara e muito refinado. A Larissa aproveitou o cheiro durante todo o caminho para o escritório. Em algum momento, ela até pensou que sentia uma atração por ele, o que era estranho e completamente atípico para ela. Ela nunca foi de relações espontâneas e de uma noite só. Chegando ao trabalho, ela descobriu que o marido tinha vindo ontem. Disseram a ele que a Larissa tinha tirado o dia de folga e estaria lá amanhã. A Larissa segurava o celular nas mãos, pensando no que dizer ao marido. A conversa teria que acontecer de qualquer maneira. A questão era em que tom e como terminaria. A Larissa ligou para Júlia. E agora? Como eu digo pro Bruno que vou deixá-lo? Ué, direta e honestamente. Diz que ouviu a conversa dele com a mãe e que virar um vegetal não está nos seus planos. Mas, você acha? Por que não? Eles podem se comportar de forma tão horrível. E você não pode dizer a verdade sobre isso? Acho que seria o mais correto. Você imagina o que vai acontecer depois que eu disser isso? O que vai acontecer? Ele vai contar para a mãe dele. E ela vai ficar com raiva e tentar te trazer de volta e te enganar. Por que você tá pensando nisso? Não entendo. Ele fez a escolha dele. Pra que ter pena? Ju, mas a gente viveu uma fase da vida juntos. Eu o amava. Dói que tudo tenha acontecido assim.
Eu entendo que dói, mas é preciso saber terminar relacionamentos e dizer adeus, especialmente quando não te oferecem nada além de problemas. E se ele não fizesse nada, me contasse tudo e a gente se mudasse de lá? Eu não sei disso. A gente nem conversou. Você realmente acha que ele teria ficado do seu lado? A Júlia ficou sinceramente surpresa. Pelo que me lembro das suas histórias sobre a vida de casada, o Bruno sempre escolheu o lado da mãe. E nesse caso ele teria agido diferente? Nem a pau. Ok. Vous ligar? A gente conversar. Depois me ligar. Tá bom? Por mais que a Larissa tentasse se concentrar no trabalho, não conseguia. Na sua cabeça, só estavam o marido e a sogra. Ela se lembrava de como foi a primeira vez que entrou na casa deles, como a dona Sônia a recebeu. A Larissa nunca viu nada de bom da sogra, apenas críticas e um descontentamento constante. A Larissa se lembrou de como, 2 anos atrás, no Ano Novo, deu de presente à sogra os brincos de âmbar que ela tanto sonhava. Em resposta, apenas um obrigada seco e, novamente, um rosto insatisfeito. Depois desse caso, a Larissa entendeu que, não importava o que fizesse, não conseguiria ganhar a simpatia da sogra. E desistiu da ideia. Terminando com as lembranças, a Larissa finalmente se decidiu e ligou para o marido. Larissa, pelo amor de Deus, pode fazer isso? Eu e minha mãe quase enlouquecemos de preocupação. Atacou o Bruno na mesma hora. Eu e minha mãe de novo, pensou a Larissa. A Júlia provavelmente tem razão. Ele nunca vai ficar do meu lado. Oi pra você também. Não precisa ficar tão nervoso. Tá tudo bem comigo. Já sou uma adulta, bem independente. Você vem pra casa hoje? Não. E quando? Nunca mais, disse a Larissa diretamente. Um silêncio pesado se instalou. A Larissa não sabia o que dizer a seguir, e o Bruno claramente não esperava ouvir isso. Desculpa, como assim? Perguntou ele. É isso mesmo que você ouviu. Eu te deixei, Bruno. Deixei você e sua mãe. Cansei de tudo isso. Você deixou bem claro pra mim que vai ficar agarrado na saia dela até o fim da vida dela. Desculpa o cinismo, mas sua mãe doente vai sobreviver a todos nós. E eu não estou pronta pra aguentar o descontentamento dela por tanto tempo. Eu quero viver com minha própria família, não com o olho no que ela quer ou não quer. Então é isso, né? Ficou rica e agora pode chutar o Bruno pra fora. No final, a mamãe tinha razão. Você casou comigo só por causa do teto. Meu Deus, como você é idiota, junto com a sua mãe. E eu, boba, ainda duvidava quando me diziam que você era assim. Pensei que você podia mudar, tomar uma atitude de homem. Mas não, o filho da mamãe sempre será o filho da mamãe. Que pena de você. Ah, é? E sua mãe que te abandonou? Cuspiu o Bruno. Foi baixo e cruel. A Larissa ficou sem reação por alguns segundos, mas ela sempre soube se defender e responder a ofensas. Sim, minha mãe fugiu para, no futuro, mudar sua vida e garantir um futuro digno para a filha dela. E a sua mãe? A sua mãe destruiu seu casamento, ignorou seus desejos e faz da sua vida o que ela quer. Existem mães e mães. O amor delas é diferente. Umas amam seus filhos mesmo à distância, outras, com seu amor, estragam a vida dos filhos. Eu tive sorte com a minha mãe, você não. Adeus. A Larissa desligou e bloqueou o número do ex-marido. Ela não queria falar com ele novamente. Ela já entendeu tudo sobre ele e tomou uma decisão que não mudaria. Agora, com certeza, durante o dia, o Tiago entrou várias vezes no escritório da Larissa, perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de algo. Ele mostrava uma atenção e um cuidado excessivos, mas a Larissa gostava. Depois do trabalho, a Larissa planejava ir às compras, mas os planos mudaram inesperadamente. A Júlia ligou e disse que seu pai havia morrido e ela precisava de ajuda com a organização do funeral. A Larissa ficou muito preocupada com a amiga. Ela sabia o quanto a Júlia amava o pai. Com o irmão, a relação não era muito boa, mas o pai era um verdadeiro amigo. E agora, a Júlia tinha perdido a pessoa mais próxima e estava sozinha, como a Larissa um dia esteve. Ela sentia a dor da amiga e a entendia melhor do que ninguém. Tiago, os planos mudaram. Vamos para Barrem Grande. Larissa, vamos nos tratar por você? Somos quase da mesma idade. Não gosto dessa formalidade toda, sugeriu Tiago. Por mim, tudo bem.
pode ser você, concordou a Larissa. A organização de um evento tão triste exige muita força e energia. A Larissa assumiu todas as responsabilidades, porque a Júlia simplesmente não entendia o que fazer e para onde ir. Dava pena de olhá-la. Ela parecia ter envelhecido de um dia para o outro. Ju, eu sei que nenhuma palavra agora vai aliviar seu sofrimento, mas você precisa ser forte. E você precisa entender que agora ele está em paz. Ele sofreu tanto nos últimos tempos. Tentava consolar a Larissa. Eu sei, mas mesmo assim é difícil, chorava a Júlia. A Larissa saiu do quarto e ligou para o Léo. Léo, me desculpa te encher com meus problemas. Posso levar a Júlia para ir depois do funeral? Claro, sem problema. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. Eu imagino o que ela está sentindo agora. Eu enterrei minha mãe. Muito obrigada, mesmo. Fico até sem graça. Não fala besteira. Tá tudo bem. No dia seguinte ao funeral, a Larissa ajudou a Júlia a arrumar as coisas necessárias e a levou para a casa do Léo. O Tiago ajudou as meninas como pôde. A Larissa estava muito grata a ele. Em geral, ele se comportava de uma forma estranha, dando muita atenção a Larissa. E o Léo percebeu isso. Tiago, você tá querendo dar em cima da Lari? Perguntou ele ao seu vice, quando saíram para o quintal e ficaram sozinhos. Você é contra? Basicamente sim. Ela é minha mulher. Desde quando? Desde que a gente é criança. Somos amigos. E eu sou apaixonado por ela desde aquela época. Você acha que eu vou perder a chance de ficar com ela agora? Interessante. Se você a ama, por que ela casou com outro e não com você? As circunstâncias da vida. E agora que ela é uma herdeira rica, você decidiu que pode casar com ela? Perguntou o Tiago, com os olhos semicerrados. Que besteira você tá falando? Eu não tô nem aí pra herança dela, eu mesmo ganho bem. Aham, Zai. Se o papo é esse, então deixa a Lara escolher com quem ela quer ficar. Comigo ou com você. Tiago, preste atenção. Eu não vou deixar ninguém machucá-la. Você é apenas o segurança dela, nada mais. Então, abaixa a bola e limpa a baba. Ela não vai ser sua. Isso a gente ainda vai ver. À noite, o Tiago foi embora. A Júlia foi para o seu quarto. A Larissa e o Léo ficaram na varanda, tomando chá. É tão bom aqui na sua casa, disse a Larissa. Tão calmo e caseiro. Então fica aqui. Como assim? Eu já estou aqui. Não entendeu a Larissa. Não. Fica aqui para sempre, disse o Léo. A Larissa olhou surpresa pro Léo. O que você quer dizer? Eu quero que você fique comigo. Sempre. Nesta casa. Mas eu preciso ir para Espanha, para a sede. Agora eu tenho um grande negócio. Alguém precisa administrar. Pode contratar um gerente. Isso não é problema nenhum. Léo, eu não tô entendendo o que você quer. A Larissa tentava forçar o Léo a dizer mais do que ele disse. Mas ele ou estava com vergonha ou com medo de ouvir um não. Lari, eu acho que você entende tudo. Uma coisa é o que eu entendo. Outra bem diferente é o que você pensa. Então não agora. A Larissa ficou surpresa. Por que o Léo mudou de ideia se ele mesmo começou a conversa? Talvez seja porque ele se preocupa comigo como amigo e não como eu gostaria, pensou ela. Então pra que esse fica aqui pra sempre? Não entendo nada. E ainda dizem que a lógica feminina é estranha, pensou a Larissa. Enquanto isso, o Léo pensava em como pedir a Larissa em casamento de uma forma bonita. Era exatamente nisso que ele estava pensando. De manhã, o Tiago chegou para levar a Larissa ao escritório. No caminho, ele ficou em silêncio. Embora antes falasse o tempo todo, contava histórias, brincava. Tá tudo bem com você? Perguntou a Larissa. Parece que você tá chateado com alguma coisa. O Tiago fez a cara mais triste do mundo e disse: Às vezes na vida as coisas acontecem de um jeito que você não sabe como agir. Já aconteceu com você? Aconteceu algumas vezes. E tá ligado ao trabalho? Não, mas a vida pessoal. Embora também envolva trabalho. Talvez eu possa te ajudar. Com um conselho, pelo menos. Ofereceu a Larissa. E um minuto depois se arrependeu. Pode. E não só com um conselho. O Tiago parou o carro bruscamente no acostamento. Larissa, eu me apaixonei por você assim que te vi. Sempre sonhei com uma garota exatamente como você. O Léo me disse para ficar longe de você, porque ele tem os próprios planos para você. No começo, eu quis me afastar,
Mas quando ele disse que antes não te daria atenção como mulher, mas como agora você é uma herdeira rica, ele quer se casar com você. A Larissa travou. Ela não conseguia acreditar no que ouviu. Ela conhecia o Léo desde a infância. Sim, com certeza, o dinheiro pode mudar as pessoas, mas não o Léo. E, com certeza, não desse jeito. Ela olhou com desprezo pro Tiago. Ela entendeu tudo. Sabe, eu raramente digo coisas ruins pras pessoas, mas às vezes elas realmente merecem. Como agora, por exemplo. Ela falava e começava a ficar com mais raiva ainda. Eu não tenho muitas pessoas na vida que posso chamar de próximas. Na verdade, só restaram duas, o Léo e a Júlia. E quando algum canalha nojento e interesseiro tenta me separar de pessoas próximas, isso me tira do sério. Entendeu? Você é um desgraçado, interesseiro, um babaca. Não tenho o menor direito de falar coisas tão nojentas sobre o Léo. E eu, com certeza, vou contar pra ele essa sua conversinha. Ela saiu do carro e bateu a porta com força. Logo em seguida, apareceu um táxi na estrada, e a Larissa o parou na mesma hora e foi para o escritório. Perto do escritório, a esperava uma surpresa. O ex-marido. Vendo a Larissa, ele correu até ela, a agarrou pelo braço, tentando arrastá-la para o carro. Me solta, você vai comigo, você é minha esposa. Do prédio do escritório saiu correndo um segurança. Deu um tapa na mão do Bruno, pegou a Larissa pelo braço e a levou em direção à porta. A senhora está bem? Ele perguntou. Sim. Muito obrigada. Ele realmente me assustou. Já no escritório, a Larissa ligou para o Léo e contou o que aconteceu no carro. Que canalha! Eu sabia que ele ia tentar fazer isso. A gente conversou ontem, e ele me deu a entender que ia lutar por você de qualquer jeito. Mas desse jeito. Léo, e agora? Meu ex estava me esperando na porta do escritório, graças ao segurança que me salvou dele. Se não, fica calma, eu vou aí agora mesmo. Quantos dias você ainda precisa cumprir de aviso? Fulton Trace. Não tem como conversar com a direção para te liberarem mais cedo? Por motivos familiares. Não tenho certeza se eles vão topar, mas prometo tentar. Vou mandar um substituto em 1 hora, não se preocupa. A Larissa conseguiu resolver a questão com a direção de forma amigável. Bastou contar a situação e oferecer ao diretor um desconto nas férias na Espanha. A questão foi resolvida positivamente. A Larissa estava passando as tarefas, juntando suas coisas e se despedindo dos colegas quando Léo chegou. Cadê o novo segurança? Surpreendeu-se a Larissa. E eu não sirvo para esse cargo? Sorriu o Léo. Mas você é o diretor. Não pega bem ficar protegendo clientes pessoalmente. Sorriu a Larissa. Mas porque eu sou o diretor. Eu mesmo posso decidir quem e para quem proteger. Já juntou suas coisas? Temos um cronograma apertado. Vamos, se despede de vez e vamos. Pra onde? Não vamos pra casa? Ainda não. Precisamos ir a um lugar com urgência, disse o Léo, misterioso. Durante todo o caminho, a Larissa tentou adivinhar para onde estavam indo, mas o Léo não contava. Você tem um pingo de paciência? Parece criança, juro. Quando a gente chegar, você vai ver. Cerca de 40 minutos depois, eles chegaram a uma espécie de fazenda histórica. O Léo saiu do carro e ajudou a Larissa a sair. Ela olhava para os lados sem entender. Onde a gente tá? Vem. Agora eu te conto tudo. Ele pegou a mão da Larissa e a conduziu com segurança para o fundo do jardim. Contornando vários arbustos que cresciam por todos os lados, eles chegaram a um lindo gramado. Nele, havia uma pequena mesa com um enorme buquê de flores, uma garrafa de champanhe e algumas frutas. O Léo se virou de repente e se ajoelhou. Minha querida Larissinha, desde a infância, eu sou apaixonado por você. Mas no começo eu tinha vergonha de admitir, porque eu era um moleque. E depois, quando eu já podia me permitir uma esposa tão maravilhosa, descobri que você estava comprometida. Mas agora será diferente. Eu sei que cheguei um pouco atrasado com essa confissão. Uns 10 anos, talvez. Mas, como dizem, antes tarde do que nunca. Não quero mais perder tempo e espero que você também não. Porque eu te amo muito. Casa comigo? Ele tirou uma caixinha do bolso, a abriu e a estendeu para Larissa. Há muito tempo, a Larissa mostrou ao Léo um anel em uma revista que ela gostaria de receber em um momento como esse. E agora, na frente dela, na caixinha, estava exatamente o mesmo anel.
idêntico. Você lembrou. Lágrimas surgiram em seus olhos. Clairel. Léo. Como você é. Como você é de verdade. A Larissa se inclinou e beijou o Léo. É incrível como as pessoas complicam a própria vida. Por quê? Porque eu também era apaixonada por você, desde criança. Mas tinha medo de admitir, porque você sempre me chamava de amiga e de sua parceira. Pensei que você não me via como uma garota e fiquei quieta. Olha só que reviravolta. Passamos todos esses anos como dois teimosos, com medo de admitir nossos sentimentos. Que pesadelo. Tanto tempo perdido. Não faz mal. Tinha que ser assim. Agora vamos recuperar o tempo perdido. Ele a pegou no colo e a girou. Depois a colocou na grama e a beijou por um longo, longo tempo. Me diz, por que você me trouxe exatamente aqui? Que lugar é esse? Nesta fazenda, um barão do café pediu sua futura esposa em casamento, a quem ele também amava desde a infância. Eles viveram juntos por muitos anos e tiveram 3 filhos. 3? Você tá brincando? Não é muito? Na medida certa. Você é contra? Não sei. Eu nem tive o primeiro ainda. Como vou pensar em 3? Sorriu a Larissa. Vamos ver como vai ser. Eles passaram aquela noite juntos. De manhã, a Larissa acordou absolutamente feliz. Ela não queria fazer nada, mas precisava resolver uma questão: o divórcio. Ela desbloqueou o Bruno e ligou para ele. Bruno, oi. Vamos nos divorciar como gente. Vem amanhã no cartório pra gente assinar os papéis. Não preciso disso. O ex-marido logo se fez de difícil. Vai que você fica voando pra sua Espanha e cai de avião? Aí eu serei seu herdeiro. Você enlouqueceu de vez? Antes disso, eu faço um testamento e deixo toda a minha herança para um orfanato qualquer, caso algo aconteça comigo. Só pra não ficar pra você. Mas, em princípio, não pretendo morrer jovem, então para de ouvir sua mãe. Haja como um homem de verdade pelo menos uma vez. Vem amanhã, às 10, no cartório da nossa região. Vou pensar, disse o Bruno e desligou. No dia seguinte, ele apareceu no horário marcado e eles oficializaram o divórcio. A Larissa teve que usar seus contatos para que o divórcio saísse em um dia, mas valeu a pena. Ela não queria de jeito nenhum encontrá-lo de novo. Pensei que você ia mudar de ideia e voltar, disse o Bruno, saindo do cartório. Por que você pensou isso? Surpreendeu-se a Larissa. Acho que deixei bem claro porque eu te deixei. Eu realmente te amava. E ainda amo. Talvez a gente possa começar de novo. Vamos nos mudar da casa da minha mãe, se isso é tão importante pra você. A Larissa olhou atentamente para o ex-marido. A mamãe te ensinou o que dizer pra me trazer de volta, né? Como você adivinhou? Eu tinha certeza de que você era mais esperto. A Larissa não disse mais nada e foi em silêncio para o carro do Léo. De repente, ela sentiu um nojo terrível de conversar com o Bruno e até vergonha de que ele tenha sido seu marido por todos esses anos. Depois do divórcio, a Larissa, junto com o Léo, foi até a casa do Bruno para pegar suas coisas de valor e de recordação. A sogra, para a imensa felicidade dela, estava na casa da vizinha. Então tudo ocorreu sem cenas e ofensas. E depois teve casamento, lua de mel e um tour por suas propriedades. A Larissa, junto com o marido, visitou todos os seus hotéis e ficou impressionada com a magnitude de sua herança. Depois de discutir todos os detalhes com o marido, eles decidiram que a Júlia administraria tudo da Espanha e a Larissa ficaria morando no Brasil com o marido. Ainda mais porque em breve ela não poderia mais voar de avião. Voos frequentes são contraindicados para grávidas.